Olá, bom dia! Bom dia, Andressa! Andressa, mãe de 3 meninas lindas. Que foto ontem, hein? Amei! Coisa mais linda essas suas meninas. Bom dia, Mércia! Que bom tê-la aqui. A pedido de um dos meus seguidores sobre este tema, depressão pós-parto, o que foi preparado para hoje? Eu vou ser bem sucinta, que eu estou inclusive aqui em Venceslau, na casa da minha mãe. Daqui a pouquinho eu preciso ir para Prudente, ao médico. Então, vamos lá. Muitas vezes, as mães que acabam de dar à luz, de ter o seu bebê, ela começa a apresentar uma alteração de comportamento, um desânimo, uma falta de força interior, um afastamento em relação ao bebê ou um super cuidado excessivo em relação a essa criança, e muitas pessoas não compreendem essas ações e muitas vezes julgam, inclusive essas mães, por não considerá-las mães preparadas ou mães suficientemente boas. E nós precisamos estar atentos a alguns sinais que realmente acabam acometendo algumas mães recentes, que é a depressão pós-parto. Então, quando a gente pensa na depressão pós-parto, a gente acha que ela deve só vir acompanhada de uma alteração do sono, uma alteração do apetite, como é um quadro que muitas vezes a gente avalia numa depressão leve, moderada ou grave, sem ser uma depressão pós-parto. E nem sempre ela vem acompanhada dos mesmos sintomas que, muitas vezes surgem aí para o fechamento de um diagnóstico de uma doença como a depressão em pessoas que não tiveram bebês. Não é assim que funciona com as mães. Então, a primeira situação que a gente precisa observar, e ficar atento e ter a consciência é dos aspectos realmente hormonais. Então, veja bem, a gente tem aí aquela sensação do útero vazio. Então, existem muitas mães que ou desejaram demais esse bebê, foi um bebê que foi planejado e que foi muito desejado, que traz uma outra história de vida de mães que às vezes tiveram alguns abortos anteriores ou uma dificuldade para gerar esse filho. Ela já veio acompanhada de muito pavor e muito medo. Então, quando essa criança ainda está dentro dela, ela ainda tem aquela sensação de proteção e de certeza de que essa criança está bem cuidada através desse vínculo simbiótico aí, mãe e bebê. E aí esse bebê já vem para o mundo, esse mundo externo, esse mundo cheio de informações violentas, um mundo de incertezas, de inseguranças, e muitas vezes essa mãe já, devido a todo esse pavor, o histórico de vida, ela tem aquela síndrome do ninho vazio, e ela precisa estar em contato o tempo todo com este bebê, então ela tem muitos medos, muitas inseguranças em relação a essa criança. Se ela vai dar conta, se ela vai corresponder às expectativas desse papel de mãe, se ela tem ajuda, do seu companheiro, do seu parceiro. Então, são inúmeros contextos que muitas vezes também contribuem, para este quadro de depressão pós-parto. Então, nós temos os contextos hormonais, porque é muito hormônio, então é uma mudança corporal bastante abrupta que acontece com essa mulher. Aí nós temos que considerar qual a história de vida dessa mulher, então como é que foi esse planejamento, como é que foi essa gestação, se realmente aconteceu de uma maneira tranquila ou não, ou se ela passou por inúmeros episódios, seja de ordem física, seja de ordem social, seja de ordem emocional, que também é importante a gente frisar. Aí nós temos a história de vida dela com esse companheiro, nós temos às vezes as condições de sono, muita privação de sono, e que gera irritabilidade. Então esse também é um outro contexto que muitas vezes acabam contribuindo também e favorecendo para o desenvolvimento da depressão pós-parto. Antigamente, o termo que era atribuído, e ainda a gente encontra em algumas classificações, é como uma psicose pós-parto. O que seria um quadro de psicose? É um quadro de pensamentos desordenados, de pensamentos que muitas vezes não consegue nem pautá-los e nem apresentá-los com coerência e com consciência, essa mãe, que vai tomando conta desse cenário e ela vai perdendo todo o controle emocional da situação.
Então, por isso que às vezes algumas nomenclaturas traz como psicose, tá? E é uma tristeza que acompanha este quadro. Então, esta mãe, muitas vezes, ela se sente realmente sem energia. Ela sente que ela não vai dar conta do recado. E ela, diante de muitas situações de imprevistos, muitas situações não planejadas que podem surgir ao longo do desenvolvimento deste bebê, fazem com que essa mãe não saiba como agir. Então, se fosse com uma outra criança, né, dentro de um outro contexto, ela provavelmente teria uma outra atitude, ou às vezes até no ambiente dela profissional, no ambiente dela social ou familiar com outras pessoas, as pessoas a classificam como uma pessoa segura, uma pessoa determinada, uma pessoa que sabe o que fazer. Mas diante desse cenário bebê, muitas vezes por conta da própria já adoecimento, da depressão, percebe que ela fica sem ação, ela fica paralisada. Ela não consegue ter reações porque o medo também, né, a conduz, faz, né, a toma conta de todo esse cenário. E o medo, nós sabemos que ele paralisa, né? Então, é depositado muita energia para os nossos membros e exige, né, todo um processo circulatório e que muitas vezes faz as pessoas realmente nem saberem ordenar esse próprio corpo e eles se paralisam diante da situação. Eu já tive vários casos no consultório de mães, por exemplo, que viram seus filhos perderem o ar, que viram seus filhos terem aí como é que se diz? Uma convulsão febril e não saber o que fazer. Mães que muitas vezes um bebê que engasga mamando e não sabe como agir, porque o medo, né, faz com que ela não tenha condições de resolver esses problemas, não sabendo realmente o que fazer com este bebê. Então, situações que são mais prejudicadas nos quadros da depressão os contextos afetivos. E essa relação que precisa ser construída, estabelecida entre mãe e bebê, ela fica em prejuízo. Então, uma mãe com depressão pós-parto, ela não tem essas relações de construções afetivas satisfatórias. E aí que está o grande problema. Então, nós teremos aí no futuro 2 grandes problemas. Então, no momento é uma mãe doente, uma mãe que precisa de ajuda, porque uma depressão pós-parto ela pode se tornar, né, uma depressão crônica. E nós temos aí um contexto de desenvolvimento que é de suma importância para os laços do desenvolvimento afetivo que se inicia com essa relação díade entre mãe e bebê, que também já não vai ser satisfatórias. E as consequências e os prejuízos para este bebê são imensos também. Então, este bebê também, num futuro, ele pode apresentar problemas de desenvolvimento cognitivo, problemas de desenvolvimento da linguagem. Então, uma criança que a mãe sofreu uma depressão pós-parto por um período longo, essa criança, ela acaba tendo um atraso do desenvolvimento da linguagem, isso já foi comprovado, né? Nós temos também um prolongamento que vai se estender como prejuízo nas relações sociais, porque, veja bem, se as relações afetivas, emocionais, elas se iniciam com essa relação mãe e bebê, e a mãe, ela representa um vínculo de proteção e segurança e um vínculo de apego e depois automaticamente um vínculo afetivo. O que é um vínculo de apego, pessoal? O vínculo de apego é aquele vínculo em que você demonstra e transmite segurança para este bebê. Uma mãe que está sofrendo de uma depressão pós-parto, nem ela está segura, nem ela sabe como agir em determinadas situações, o que oferecer, o que não oferecer, qual o momento de se estender, qual o momento de se retirar. Ela não consegue elaborar essas questões de imposições de limites, ela não consegue determinar um cronograma para este bebê, porque ela está totalmente perdida nela mesma, nos seus próprios sentimentos, ela está esvaziada dessa condição de afeto embotado. Ela está sem essa energia vital, né, para exercer essa função materna, e a criança precisa de tudo isso nesse momento. Então, a criança ela precisa de cuidados, a criança precisa ser identificada, ela precisa de alguém com maturidade o suficiente para reconhecer quais são as necessidades básicas e de sobrevivência desse bebê, principalmente nos primeiros meses de vida, que ele não vai conseguir sinalizar a não ser utilizando recursos primários, arcaicos, como o choro, né, que é a única condição de linguagem que este bebê tem. Então, uma mãe que não consegue organizar em si mesma
as próprias condições das suas emoções, dos seus contextos, como que ela vai saber identificar se aquele choro é de cólica, se aquele choro é de fome, se aquele choro é de alguma outra dor que essa criança pode estar sentindo, qual que é a necessidade real dessa criança. Então, esse vínculo de apego, esse vínculo de proteção e segurança, ele já não tem uma qualidade eficaz, saudável. E com isso, nós vamos estar auxiliando para uma criança com sérios problemas de segurança, de autoestima, com características também das construções da sua personalidade. E no futuro, as consequências, elas irão acompanhar esse sujeito, porque não tem como a gente dizer que o sujeito não carrega muitos dos contextos dos seus primeiros anos de vida, dos seus primeiros dias de vida, porque nós sabemos que o primeiro ano de vida, nos aspectos de constituição psíquica, nos aspectos de constituição de linguagem, de relação objetal, para ser introduzido depois numa vida em que vai se desenvolver percepção, atenção, memória, cognição, não tem como não iniciar através desse primeiro jogo simbólico que acontece nessa relação maternal, nessa relação dentro do próprio lar, dentro do seu próprio espaço físico, quarto, casa, reconhecimento de voz, reconhecimento de cenário, reconhecimento de emoções faciais, reconhecimento dos membros da família, de quem de fato cuida dessa criança, quem que é o grande responsável, essa disciplina de organização de horários. Então, uma mãe segura, uma mãe que realmente consegue organizar o seu próprio contexto pessoal, ela tem condições de organizar um contexto familiar, um contexto dinâmico das outras relações dentro dessa instituição família. Então, ela vai conseguir impor as regras, com cuidado e com afeto. Então, nós sabemos que enquanto está se desenvolvendo todos os órgãos dos sentidos, que é o se apropriar realmente do sensório motor, que é o primeiro desenvolvimento cognitivo, a primeira fase desse desenvolvimento sensório motor, o próprio nome já diz, é dar sentido aos movimentos. Então, se essa criança fica vendo esses movimentos da mãe, essa mãe que não consegue amamentar direito, porque uma mãe que sofre depressão pós-parto, geralmente até o índice, a condição de amamentação dela fica diminuída. Além dela estar gerando uma adrenalina, devido a todo esse pavor, toda essa angústia, toda essa ansiedade, ela também já até quase mata o seu bebê de cólica, porque o momento da amamentação não é aquele momento em que a mãe para, em que a mãe tem que se doar, se dedicar, sentir o seu bebê e o bebê sentir essa mãe através dos próprios batimentos cardíacos, porque a natureza humana é tão fantástica que o nosso coração, ele tá aqui, do lado do peito, porque quando já traz o bebê aqui, ele já reconhece a mãe pelos batimentos cardíacos. Então, ele sente esses batimentos. E uma mãe ansiosa, uma mãe em depressão, é um quadro de uma mãe que já altera esses batimentos cardíacos. Então, ela não consegue se apropriar daquele momento que deveria ser único e maravilhoso, dessa relação única que é entre ela e esse bebê ali. E ela já vai gerando uma adrenalina para esse leite materno e essa criança já vai entrando também num processo sequencial em relação a essa mãe. Algumas outras anotações, observações que eu fiz aqui, que é claro que a gente também precisa considerar para fechar esse diagnóstico, o que é uma depressão, se ela está sofrendo realmente de uma depressão pós-parto, a gente precisa considerar os aspectos físicos, os aspectos psicológicos, a história de vida dessa mãe, se na família existe uma tendência, se essa mãe realmente está vivendo um cenário realmente compatível com o ciclo, com a fase em que ela está inserida, porque nós sabemos que após ganhar um bebê, precisa ter muita doação para este bebê. Então ela tem apoio da família, ela tem apoio desse parceiro, ela tem outras preocupações que podem estar invadindo esse cenário que deveria ser um cenário de bastante dedicação e doação para esta fase, ou não, ela tem outras preocupações, existem outras crianças na casa, não existe, ela traz um sentimento de culpa, porque isso também acontece. Eu já acompanhei e orientei casos de mães que tiveram seu segundo filho, às vezes até sem planejamento ou com planejamento, mas sentiram muita culpa por ter que se dividir entre o primeiro filho que já existia. Então, muitas vezes, também, fatores dessa natureza acabam interferindo inconscientemente, por ela já sentir culpa em ter esse segundo bebê, ela rejeita esse segundo bebê para reparar todo o primeiro.
Então, são contextos de ordem psíquicas que muitas vezes precisam ser tratadas. São conceitos de ordens psíquicas que precisam ser elaboradas. Então, assim, tem que ter o desejo de ser mãe. Tem que ter uma organização estrutural para ser mãe. Porque é de muita responsabilidade esse papel. Parece um papel simples, mas não é. É um papel bastante complexo, sério e que traz e carrega muitas responsabilidades, porque afinal de contas não é só colocar esse sujeito no mundo, é colocar esse sujeito no mundo e orientar esse sujeito, mas não é só um orientar como a gente vê muitas vezes que muitos pais fazem, acreditando assim, eu já fiz uma boa escola, eu educo bem, meu filho é super comportado, ele não dá trabalho, mas e o aspecto sentir, e as relações afetivas, que são de suma importância para a característica de sujeito, são importantes para a constituição de personalidade, porque, gente, sem o contexto afetivo, sem o fraternal, sem amor, nós não vamos ter paz. Sem amor, sem fraternidade, a gente não vai ter empatia. As pessoas não vão conseguir jamais se colocar no lugar dos outros, não vão conseguir nunca se doar aos outros, não vão conseguir nunca melhorar essas relações humanas que estão em declínio. Então, esse papel mãe, né, me perdoem os pais aqui, mas são pesquisas já comprovadas. O pai adentra de fato na vida de uma criança a partir dos 6 meses, porque antes disso é uma relação que já começou simbiótica, mãe e bebê desde o útero, e depois essa relação ela vai se estabelecendo por esses cuidados maternais, né, que só cabe à mãe. Então às vezes, né, meu marido até brincava comigo e dizia, vem cá, vai lá com a sua mãe, né, não tem o tetão para te dar. Então assim, e é uma verdade. Então assim, essa relação maternal não é desclassificando, desconsiderando os pais de jeito nenhum. Tá? Mesmo porque depois a gente tá na frente 6 meses, mas depois eles passam uma rasteira na gente, porque até as pesquisas ilustram isso. Depois dos 6 meses, as brincadeiras são mais agradáveis, promovidas pelos pais. Os pais são mais brincalhões do que as mães se tornam tensas, as mães ficam preocupadas com o contexto educacional, as mães ficam impondo limites e regras em relação ao comportamento, roupa, disciplina, né? Organização de quarto. E muitos dos pais não, eles vão pescar, eles vão jogar o filho pro alto, ele vai brincar de carrinho de rolemã, ele vai caçar com a criança, ele vai promover atividades e adentra o mundo infantil com muito mais propriedade do que nós. Então, voltando novamente aqui, né, pro tema, então, muitas vezes, quais são os sintomas, né, que essa mãe, ela acaba apresentando quando ela sofre de um quadro de depressão pós-parto? Ela geralmente apresenta pouco alimento para o seu filho, então ela não tem essa dedicação, essa doação, que a gente sabe que o ato de amamentar é um ato que assim, exige tempo, né? Então é no mínimo 40 minutos amamentando, então ela não tem essa energia vital, ela evita, ela já desiste facilmente, ela já diz que ela não tá conseguindo e que ele tá passando fome, e ela vai entrando nesse processo de angústia, de ansiedade e impaciente. Então a gente observa, né, quadros que apresentam esse tipo de comportamento. Ela interage muito pouco com o bebê, então não é aquela mãe que estimula e que vai conversar e que vai cantar e vai contar historinha e vai levar esse filho para passear. Ela evita esse contato com este bebê, ela prefere muitas vezes estar fazendo outra coisa, estar lavando uma louça, estar limpando uma casa, estar resolvendo um problema de trabalho, qualquer outra coisa, ou dormir, do que estar vinculando e constituindo essa relação aí com essa criança. Ela chora, né, frequentemente, ela tem crises de irritabilidade, tem uma desesperança, então, assim, a gente percebe até uma apatia. Então, muitas vezes, essa pessoa que desenvolveu essa doença, que é a depressão, você não vê mais quadros de respostas em relação às situações que antigamente ela provavelmente estaria rindo, partilharia com outras pessoas, teria desejo de estar junto, de estar convivendo ali. Ela busca um isolamento, ela não tem, é sempre cansada, sempre indisposta.
uma desmotivação também, um desinteresse sexual. Então já passou a quarentena, já passou, e ela tem um desinteresse, né, em relação à relação conjugal, muita ansiedade, sentimentos de incapacidade, como eu já coloquei aqui, né, de lidar com situações novas, com situações corriqueiras, situações diárias em relação a esse bebê. Agora, é claro que as consequências são seríssimas. Então, assim, quando a gente pensa nas consequências, como eu já coloquei, então, assim, ela culpa, né, ela se culpa muito e ela pode tornar-se, né, uma doença crônica. Então, quando não tratada, então nós temos aí 3 quadros de depressão, que é a leve, moderada e a grave, mas existe o que é mais sério, é ela perdurar por um longo período de tempo e depois ela se instaurar aí, né, como algo crônico. E ela pode causar também sérios problemas familiares, né, porque coloca em prejuízo toda uma dinâmica familiar, porque a partir do momento que esse bebê chega e que tem essa constituição de família, e aí o relacionamento conjugal, o relacionamento familiar, você tem outras crianças, você tem outros membros da família que fazem parte de todo esse cenário, de todo esse contexto, também acabam respingando e refletindo neles. Crianças podem desenvolver a hiperatividade, então assim, já foi comprovado que quando essa criança chega numa creche, ou ela chega numa educação infantil, então vamos pensar aí no mini maternal, no maternal, enfim, como que essa criança, como que é essa energia vital dessa criança que não recebeu tamanhos afetos, que não recebeu tamanhos cuidados e dedicação nessa relação, né, primitiva e arcaica e essencial que é essa relação mãe-bebê. Então eu até fiz uma pesquisa aqui, esse aqui é o Spitz, é o René Spitz, é um autor fantástico e que ele se dedicou e estudou sobre o primeiro ano inteiro de vida dos bebês. E aí eu quero ler essa passagem para vocês. Ele diz que a perda de uma mãe que entra em depressão não é uma perda física, como quando a mãe morre ou desaparece por algum motivo. É uma perda emocional, pois a mãe, ao mudar de atitude emocional, muda rapidamente também os signos que a identificavam como objeto bom para a criança. Fisicamente, ela permanece a mesma mãe que era. Emocionalmente, a mãe boa. O objeto libidinalmente investido estará perdido. Então, o que é isso? Quando uma mãe falece, morre num parto, ele não soube o que é receber daquela mãe algo bom. Quando uma mãe que abandona, né, rejeita esse bebê depois é entregue para adoção, também ele não soube o que foi receber daquele sujeito esses termos, né? Agora, quando ela, por algum momento, nos primeiros dias, ela ainda não desenvolveu a depressão pós-parto, então ela oferece nessa relação libidinosa que é dito pela psicanálise, é o seio mesmo, porque é prazeroso para o bebê mamar, é prazeroso para ele sentir amor, sentir carinho, sentir afeto, sentir o cheiro, o coração, né? E reconhecendo a voz dessa mãe. E de repente, essa mãe está ali, aquela mãe que era suficientemente boa, que era considerada a mãe ideal, ela mudou e ela não existe mais, mas ela está ali. Como que é ter aquilo e de repente você perder? Tirar de você, mas ainda existiu o reforçamento porque a presença dela existe. Então, isso, eu achei essa passagem fantástica, né, do René Spitz, e eu não poderia deixar de mencioná-la aqui. Então, os contextos emocionais, pessoal, as relações afetivas, o amor, ele faz a grande diferença na vida de todos nós. As pessoas, para ter uma autoestima e para elas saberem o que é amor próprio, ela precisa ter recebido isso para ela poder classificar, tá ok? Então é isso, espero ter atingido aí as expectativas. Quem achar esse assunto interessante, compartilhe, por favor. Existem muitas mães que sofrem de depressão pós-parto e muitas famílias que faltam orientação e que não sabem disso, tá? E a gente se vê ainda essa semana com uma outra live, tá ok? Muito obrigada, um beijo e um bom dia aí para vocês.